Papo Mineiro, numa prosa de territórios turísticos, com o administrador e turismólogo Gustavo Campos, pós-graduado em marketing, diretor de projetos, consultor em planejamento estratégico de territórios turísticos, com a sua empresa em Cantos de Minas. Atua no programa de diversificação econômica na região de Conceição do Mato Dentro, em parceria com a Anglo América Minério de Ferro Brasil, sendo o técnico responsável pela criação e implementação do projeto Corredor Turístico Estrada Cênica, que visa estruturar e organizar o desenvolvimento turístico em 10 cidades, ligando Lagoa Santa até Diamantina. Então, nós vamos conhecer um pouco também do Gustavo e também desse projeto tão interessante que também engloba a Cordilheira do Espinhaço. Seja bem-vindo. Olá, Hernani, tudo bem? Uma satisfação muito grande estar aqui com você nesse programa aí, Papo Mineiro, famoso. Famoso programa, né? Exato, e famoso Hernani. Não tem um evento de turismo que eu compareça que eu não te encontre com o Hernani. Está em todos. E há muitos anos, né, Hernani? E muitos, né? E muitos anos e muitas coisas. Então, com esse governo agora, com essa secretaria comandada pelo Leondas, todo dia tem uma coisa, tem uma novidade. Verdade. A gente não sabe nem onde. Tem dia que tem duas, a gente não sabe aonde que vai. O homem está com a agenda movimentada mesmo, viu? Um trabalho muito bacana que está sendo desenvolvido aí pelo Estado, fundamental. Tá. Ainda bem, né? Minas Gerais está bombando num todo. Né? Isso mesmo. Mas vamos lá, vamos conhecer o Gustavo. A palavra é sua. Bom, me apresentar, eu sou o Gustavo Campos, trabalho com turismo há 25 anos, especialista aqui nessa região do Médio Espinhaço. Sou nascido em Belo Horizonte, 1979. Fui nascido e criado ali no bairro Cidade Nova. Tive uma infância de interior, né? Porque na época o bairro ali era realmente o interiorzinho, era uma fazenda que se transformou num bairro, então eu pude ter esse privilégio aí que, infelizmente, as crianças de hoje em dia já não têm mais em Belo Horizonte, né? E sou filho de Zanoni Campos, que é originário ali de Ilicínea, sul de Minas. Também aprendi a gostar de mato, de natureza com ele, nas aventuras de pescarias, né? Esse maravilhoso sul de Minas. E a minha mãe, Vera Meijon, é originária de Congonhas do Campo. Também tive um convívio muito bastante ali, bem interessante ali com essa parte da Estrada Real, da parte histórica, né? Que Congonhas do Campo tem ali uma riqueza muito grande. A família Meijon tem origem ali de Valência, do norte da Espanha, e meu bisavô veio de lá para o Brasil para trabalhar na época na implantação das ferrovias e acabou se tornando tropeiro. E como tropeiro ele viajou bastante aí a Estrada Real, e a nossa família aí carrega aí não só da parte do tropeirismo, vindo do meu bisavô, como da parte também do pessoal que planta café, né? Meu avô não foi proprietário de fazenda de café, mas ele tinha uma transportadora, né, que fazia transporte dos grãos. E nada mais mineiro que o trem e que o café. Como é que é? Falhou aqui para mim. Nada mais mineiro do que o trem e o café. Exatamente. O trem, os tropeiros e o café. Tá na raiz da gente aí, né? Ué, não tem dúvida. Né? E aí? E onde é que você cresceu? Mais em Congonhas? Não, eu cresci indo mais para o sul de Minas. Foi mais para a região de Ilicínea ali, e Boa Esperança, Guapé, aquela região ali que é banhada ali pelas águas de Furnas. E apesar de quando mais novo eu não gostava de pescar, eu ia com meu pai nas pescarias e ficava lá desbravando os matos,
encontrando, descobrindo os bichos, e foi ali que eu apaixonei pelas trilhas, pela natureza, né? E foi o que me levou a estar onde eu estou hoje, a ser Muito quem bem. eu sou, né? É lógico, não tem dúvida. E aí, como é que foi escolher turismo num tempo que as pessoas não davam valor? Turismo está tendo valor, começando a ter o valor que merece agora, né, Hernani? Sim, Foram muitos anos aí de batalha e ainda temos muitos anos de batalha pela frente ainda para provar o valor que o turismo tem, não só na economia local, regional e nacional, para não falar global, né? Global a gente já tem aí muitos exemplos, mas o isso. Brasil ainda como um grande potencial que tem, Minas Gerais com um grande potencial que ainda está muito aquém do que pode gerar aí de riqueza, preservando o patrimônio cultural, histórico e natural e fazendo com que as comunidades prosperem, né? Sim, Com o que já tem, né? Com a própria cultura, com os próprios bens, com aquela casinha que ele acha que tem vergonha de receber alguém, é um luxo para um turista. Então é esse desafio aí que a gente vem desempenhando aí há 25 anos. Começou de uma forma meio sem querer. Como eu disse, eu já praticava muito ecoturismo, sempre fui um ecoturista, e meu pai, além de me levar muito ali para o sul de Minas, ele me trouxe muito aqui para a região da Serra do Cipó. A gente sempre teve casa em Lagoa Santa, que é muito próximo aqui da Serra do Cipó, e foi aí que eu fiz amizade aí com o pessoal nativo da Serra do Cipó, principalmente com os guias, que a gente gostava muito de caminhar, ir nas cachoeiras, então eu conhecia tudo com eles. Foi então que um belo dia eu decidi trocar o meu carrinho, era um Corsa, um Corsinha Wind, um Corsa 1000, Corsinha, era guerreiro, viu, Corsinha? Dá é. até para E é escrever um livro dele. bom carro, É, bom carro, bom a única carro. coisa que eu fiz foi tirar o cano de descarga dele que pegava no chão, aí acabou, virou Jeep. Uns pneuzinhos um pouco mais altos, mas aí tinha lugar que agarrava. Então foi aonde que eu consegui trocar ele num Niva da Lada. Inclusive o Niva tem uma história interessante, foi o primeiro carro importado para o Brasil, né? Não sei se você conhece a história desse jipinho aí. É Sim, um jipinho russo, conheço. 4x4 integral. Tem muita gente que fala mal dele, mas é um excelente carro, Mas é pouca durão, manutenção, durão, durão, firme. bruto, bruto. É bruto mesmo. É bruto E aí mesmo. comecei a rodar com esse jipinho para baixo, para cima, com os amigos. Um belo dia teve uma filmagem muito grande na Serra do Cipó e um receptivo lá chamado Calango Ecoturismo, que mais tarde eu vim até administrar, estava precisando de locar jipes para poder levar equipamentos para fazer essa filmagem. Isso foi em meados de 98 para 99, né? Prestei serviço para ele uma vez, duas vezes, três vezes, comecei a achar o Jeep pequeno, foi aí que eu resolvi investir num carro maior, que é o meu carro até hoje, que é uma Toyota Bandeirante, aquela mais alongada. Então cabia mais pessoas, é um carro mais confiável, né? Mais robusto, que também tem muita história no nosso Brasil e ajudou a construir muitas estradas aí junto com os Willys. E desde então eu percebi que era um mercado promissor. Eu entrei na faculdade em 98 para cursar administração de sistema de informação. Era o curso do momento. Ali estava começando a usar a tecnologia a favor da administração. Porém, os alunos já vinham já com histórico aí de escolas técnicas da área de computação. E eu nunca fui fã de computação, né? Eu sabia usava equipamento, mas não era aquele nerd ali que ficava 24 horas ali na frente achando bom. E aí eu vi que aquele mercado ali para mim ia ser um pouco difícil. Pouco depois esse curso até mudou. Ele deixou de ter a carga horária de programação e começou a ser mais administração usando programas que são construídos por programadores. Na época eu tinha que fazer tudo, tinha que programar e administrar. Fui até o quarto período. E aí começando a trabalhar lá esporadicamente aí com essa questão aí de operação de logística, né, para o ecoturismo, transportando turistas aí na Serra do Cipó e eventualmente também guiando, foi que eu percebi, falou, olha, o cara que vai se dar bem lá, ele vai precisar vir relaxar e descansar depois a mente dele aqui no mato, né? Então é o outro lado da moeda. Então se ele está ganhando dinheiro lá, ele vai vir gastar aqui depois, então eu vou estar aqui preparando para recebê-lo, né? E foi mais ou menos assim que tudo começou. E logo em seguida
Leonardo Tavares, que era o proprietário aí da Calanga Ecoturismo, uma das principais agências receptivas, uma das primeiras, inclusive, né, a primeira a se organizar na Serra do Cipó. Ele resolveu empreender em Fernando de Noronha e me convidou a assumir. E aí foram 10 anos trabalhando aí como receptivo de ecoturismo na Serra do Cipó e região. Então a gente operava Serra do Cipó, Conceição do Mato Dentro, Jaboticatubas, Cerro, Diamantina. Foi assim que eu entrei para esse mundo aí do turismo. E aí eu troquei minha faculdade, né? Estudava na UNA na época. Falei, olha, vou trocar minha faculdade, vou me especializar nessa coisa chamada turismo. E aí eu fui fazer hotelaria, turismo e lazer. Eu formei em 2005. Mas como eu já trabalhava na área, e a maioria das pessoas do curso eram focadas na área de hotelaria, eu me destaquei bastante no curso, né, trazendo essa experiência do ecoturismo. Foi uma experiência bem interessante. Muito bom, excelente, né? E aí depois do receptivo, como é que foi o seu encontro com a Anglo-América? Aí tem uma longa caminhada até chegar nesse encontro. Essa época aí que eu estava na Calanga Turismo, eu troquei meu curso, né, para hotelaria, turismo e lazer na UNA, onde eu conheci o Pedro Farnese. Pedro Farnese, ele é do Cerro, chegou inclusive a ser secretário de turismo do Cerro há alguns anos aí. E na época a gente começou um projeto de iniciação científica, onde a gente visava construir um planejamento de turismo sustentável para o Cerro, a cidade do Cerro. Foi o primeiro. Lá eu conheci o Paulo de Tarso Araújo, que era proprietário da Veig Tours, falecido Paulo. E ele estava operando a Estrada Real, antes mesmo do Instituto nascer como Instituto Estrada Real, como a gente conhece hoje. Então foi o primeiro roteiro da Estrada Real que eu tenho notícia antes mesmo do Instituto acontecer. E a gente operava de Belo Horizonte a Diamantina. Tinha um ponto de apoio em Tabuleiro e tinha um ponto de apoio em São Gonçalo do Rio das Pedras. E fazia o bate-volta ali para Vesperata. Era a época que era tudo de terra. Então a Toyotona rasgava essa estrada aqui desde cedo. É verdade. E olha para você ver hoje, nós estamos trabalhando justamente essa rota, né? Que é a rota que conecta aí Lagoa Santa até Diamantina, que é a estrada cênica, que nós vamos falar daqui a pouco. Nesse meio tempo, o ecoturismo ele teve um boom muito grande ali, de 99 até 2007, era o auge do ecoturismo. E é interessante você ver como é que era o perfil desses turistas na época, né? Era realmente turismo de aventura. O cara queria acordar cedo e fazer uma escalada, depois fazer um rapel, depois uma canoagem, uma cavalgada, depois fazer uma caminhada não sei até onde, depois pular na água, depois voltar. Era uma loucura. Jovem. Só jovem. Era uma correria. Você fazia várias atividades durante o dia. Não, tinha jovens senhores também na época, viu? Mas era um perfil, assim, de buscar a mesma adrenalina e muita atividade. Você vê o tanto que mudou, né, esse perfil de lá para cá. Começou a vir muita gente de Belo Horizonte para poder empreender na área do ecoturismo. Só que nessa época já estavam surgindo, inclusive a gente participou disso, da criação das normas da BNT de segurança, porque começou a acontecer alguns acidentes, né, nas práticas desse turismo de aventura. E aí criaram-se as normas para poder regulamentar a atividade e minimizar os riscos. E essa turma que chegou, eles chegaram meio afoitos e não seguindo muito essa questão de segurança, que a gente levava já muito a sério. E aí começou a queimar o filme dos operadores que eram sérios, com pessoas ali aventureiras brincando de operar ecoturismo. Foi então que eu tirei um pouco meu time de campo, entrei de sócio numa agência de turismo de negócios em Belo Horizonte, né? E trabalhei lá durante 3 anos nessa agência. E nessa época foi quando entrou a Gol Linhas Aéreas entrou no mercado, dando uma diminuída aí no trabalho das agências, que eles começaram a fazer promoção fora do horário, e aí as agências pequenas não sobreviveram, né, a essa... como era tudo de negócio, a gente vivia basicamente aí das comissões de passagens aéreas e hotéis. E aí nessa época foi ficando difícil para a agência pequena, aí eu vi que a coisa não estava muito legal. Enquanto eu estava lá com essa agência, já tinha muitos amigos, muitos contatos aí na área de turismo, o pessoal começou a me demandar para ajudar em projetos. Gustavo, estou com um projeto aqui, às vezes eram projetos particulares de criação de pousada, de criação de receptivo, alguns projetos também públicos.
E eu ajudando aqui, ajudando ali, eu falei, gente, isso aqui é um mercado interessante, né? É uma oportunidade aí. Eu já tenho uma experiência longa, né, na época, aí, mais de 10 anos operando, e quando você é operador, você lida com a cadeia toda, né? A chave do destino de ecoturismo é o receptivo. Ele trata o cliente, recebe o cliente, ele organiza a oferta, ele conversa com o restaurante, ele conversa com o atrativo, ele conversa lá com o meio de hospedagem, ele conversa com a experiência, ele conversa ali com quem vende os produtos e consegue amarrar isso tudo aí para que o turista tenha a melhor experiência possível. E eu vendo isso, eu comecei a pesquisar e apareceu lá para mim um termo de referência para a contratação de um consultor para atender o Instituto Estrada Real. Eles estavam com um programa na época que eles dividiram a Estrada Real em 5 polos. E cada polo desse tinha um representante do Instituto Estrada Real, que tinha o nome na época de agente local da Estrada Real. E aí não é que eu volto para a Serra do Cipó como o responsável pela região aqui na parte da Estrada Real. E foi um trabalho muito bacana. A gente fez ali um curso de benchmark com a Rainforest Alliance, que é uma das ONGs mais conhecidas no mundo aí para tratar a questão de sustentabilidade, né? Então a gente tratou não só a questão da qualidade e excelência do turismo, mas também da sustentabilidade do ecoturismo, né? O pessoal usa muito essa palavra ecoturismo. E para ele ser eco mesmo, ele tem que ser sustentável. Então tem que ter as práticas mínimas de sustentabilidade nos negócios para ser considerado eco. E o Brasil usava esse nome na época, mas não era de fato eco. Então a gente sempre praticou que é o turismo de natureza ou na natureza. E aí foram-se aí 4 anos nessa função. E hoje estão chamando turismo verde. Cada hora a nomenclatura vai mudando ali, né? O turismo verde, turismo de natureza, é muito mais próximo do que a gente realiza aqui do que um ecoturismo, como a palavra diz e como é conhecido lá fora. Então, um ecoturista que está acostumado para ir nos lodges, aqueles lugares todos sustentáveis, no Brasil, fala, isso aqui não é ecoturismo, isso aqui é turismo de natureza, né? E que é muito bacana, né? A gente tem sim ecoturismo no Brasil, tem ecoturismo em Minas Gerais, mas ainda é uma minoria, né? A gente tem a maioria aí do turismo de natureza mesmo, que precisa ser vigiado mais de perto, porque o turismo ele pode ser tanto benéfico como ele pode ser maléfico também, se ele não for bem organizado, né? Não tem dúvida. De lá, isso é uma verdade. De lá da Estrada Real, então, eu fui convidado a assumir a gestão de atrativos turísticos do Parque Ecológico da Cachaça Vale Verde, lá em Betim, em Vianópolis. Não sei se chegou a conhecer lá. Conheci, fui muitas vezes. Muitas vezes. Eu que cuidava daquela parte lá dos atrativos, tirolesa, arvorismo, passeio de charrete, trampolim. Depois teve a cachaça, depois teve os insetos. Exatamente. Lá tinha a empresa de insetos lá. Já comi muito inseto lá, viu? Fala assim, o povo assusta, né? Mas muito inseto mesmo, criado para ser alimentação. Para ser alimentação. Era um grilinho desidratado, uma baratinha diferenciada, não é essa igual a nossa, né? A larvazinha do besouro, que eles chamam de tenébrio. E os chefes lá, renomados, fazia prato com isso. Sim. Teve muita reportagem interessante lá. E lá era um zoológico também, né? O zoológico era muito bom, ainda mais na área de aves, né? Era magnífico. Tinha um criatório de aves, né? De citacídeos. Aquilo acabou? Infelizmente, o parque fechou. O Alambique continua funcionando, né? Lá produz a maravilhosa cachaça Vale Verde, mas o parque fechou, infelizmente. Mas nessa época era fantástico, a gente recebia ali 3 a 4 mil pessoas por dia. A gente se comparava ali com o Iotim na época, né? Era os 2 grandes parques temáticos que a gente tinha aqui, era o Iotim como museu a céu aberto e o Parque Ecológico da Vale Verde com essa experiência aí desde restaurante, fazendinha, brinquedos, né, ligados a essa parte de atrativos de aventura, criatório de aves, pedalinho, tinha tudo lá naquele lugar, era muito legal. Então fiquei ali 3 anos e meio ali cuidando dessa parte de atrativos e recebi um convite para voltar de novo para a Serra do Cipó, tá vendo? E o pessoal fala, mas como é que você veio parar aqui, Gustavo? É Deus, não tem explicação não.
apesar do meu pai ter vindo aqui com minha mãe, acampado aqui há muitos anos atrás, né, no início do campismo, né, lá na década de 70, eu tenho uma ligação espiritual muito forte com esse lugar aqui, e eu sinto que aqui eu estou realizando meu propósito, sabe? Aqui, fazendo o que eu faço, utilizando o turismo como ferramenta de preservação da cultura, da natureza, e principalmente gerando emprego e renda para esse povo maravilhoso que tem aqui nos Pinhais, é o que eu me sinto realizado. E aí foi quando o Vander era, então, vice-prefeito lá de Santana do Riacho, me convidou para assumir a gestão lá da Secretaria de Turismo. Não pensei duas vezes, aceitei a missão. Foi ali um grande desafio, né? Você sair do setor privado e assumir uma gestão pública. Não é fácil, não. As coisas parecem que são feitas para não funcionar no nosso sistema público, né? E aí, quando você está lá dentro da máquina, você acha que a culpa é do gestor, você vê que é o contrário. Você pode ser o gestor mais competente, mas o processo é lento e é agarrado. E dentro do segmento que não tinha dinheiro, né? Não tinha recurso nenhum. Ninguém investia. Não. E aí foi legal você ter tocado nesse assunto pelo seguinte, é uma cidade pequena, né? Na época, 4.500 habitantes, é uma cidade turística, mas você tinha Serra do Cipó bem destacada, Lapinha da Serra começando a se organizar mais fortemente para virar o que ela é hoje, Santana do Riacho não tinha interesse em trabalhar com turismo, a fonte de renda lá era administração pública, e foi então que a gente começou a trabalhar o turismo rural, nas propriedades rurais, nos distritos que não tinha essa questão do turismo de natureza forte, e fizemos um trabalho realmente de fora do desenvolvimento regional, onde os próprios empresários se uniam até para fazer vaquinha para pagar as contas e fazer as coisas acontecer. Desde apoio à polícia militar até eventos e festas, né? Hoje você vê uma cidade bem mais organizada, com bastante recurso. O prefeito lá hoje, Fernando, está fazendo milagres, eu tiro chapéu para ele, né, comparado com essa época que a gente teve lá. Foi uma evolução muito grande que a gente está vendo acontecer em Santana do Riacho. E quando eu estava lá em Santana do Riacho, exercendo minha função, eu recebi a visita de uma empresa, na verdade é uma ONG, chamada Tecnoserve. A Tecnoserve é uma ONG que existe aí em mais de 27 países, é uma ONG global, e ela atua em parceria com a Anglo-América. E ela estava incumbida de desenvolver um programa de turismo aqui em Conceição do Mato Dentro. E aí, quando eles fizeram a entrevista comigo para conhecer um pouco assim do turismo da região, né, da história do turismo, o que tem de projeto, o que não tem, eles falaram: Gustavo, precisamos de você lá com a gente. Você realmente conhece tudo, conhece todos. Vamos para lá para a gente criar esse projeto juntos. E aí eu vim para cá em 2017. E aí, na época, a gente atuava no programa Crescer. Eram algumas frentes de desenvolvimento econômico para diversificar a economia, para diminuir o impacto da mineração em relação à economia. Porque a economia da mineração é muito forte, né? Então, a cidade se torna altamente dependente daquele setor. Justamente. Qualquer coisa que acontece ali naquele setor, né, um problema que tem que parar a operação, ou até mesmo a safra do minério é uma só, ela é finita, ela vai acabar, né? Então eu tiro o chapéu para a Anglo-América, que desde o início das operações aqui, ela já vem com essa bandeira. Antes da Anglo-América era MMX. Sim. Do Eike Batista. Foi a maior tristeza da minha vida foi ver essa mineração chegando aqui. E hoje a maior alegria da minha vida é estar aqui atuando em parceria com ela, direcionando os recursos para coisas que realmente vão fazer diferença para o povo dessa região. Por que você chamaram? A gente via, né? A gente via recursos indo embora, né? Assim, um monte de dinheiro implementando ações que não eram ações, era para tirar foto. Isso na época da MMX. Então, quando a Anglo-América entrou... Tem muita gente que não entende por que, de repente, as cidades históricas começaram no ouro e hoje estão no ferro. Uhum. É porque onde há ferro, há ouro. E vice-versa. E, geralmente, você percebe milhões de toneladas de ferro e cadê o ouro? Pois é. O ouro continua saindo escondido. Pois é, isso aí eu já nem sei te falar muito, não, mas eu também já pensei muito nisso. Não só ouro, né? Nós estamos falando dos pinhaços aqui. E quem está te falando isso? Quem está te falando isso é um engenheiro de Minas, especializado em minas subterrâneas de ouro. Né? Daí veio o nome Ouro Preto, né?
Que é justamente o ouro com a quantidade de minério. O meu de Ouro Preto era até de aluvião, né? Era o primeiro ouro que você te pegava ali. Agora o ouro estava dentro da coisa. Então, na hora que você vai tirando ferro, você vai achando o ouro. E o ouro nunca aparece na conta. Não, e interessante você me falar isso, porque Ouro Preto, até onde eu sei, leva o nome de Ouro Preto, porque o ouro de lá tinha um teor de minério muito grande, era um ouro mais escuro, que estava justamente misturado com o minério de ferro, né? Justamente. Aí ganhou esse nome, Ouro Preto. Mas aí que você começou, então, a fazer esse projeto, Corredor Turístico Estrada Cênica. Por que esse nome? Antes desse projeto, eu estava nesse Crescer, que ele atuava em várias frentes, né? Você tinha a frente de jovens, onde trabalhava os jovens desde autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, até acesso a mercado. Muito interessante esse projeto. Dentro da Tecnoserve, atuando com a Anglo, né? Você teve o projeto de apicultura, né, que formou novos apicultores da cidade, trouxe as melhores práticas, as próprias áreas de preservação da Anglo serviram para poder hospedar as colmeias. Você depois teve também a parte de leite e queijo. A Conceição do Mato Dentro, durante o programa Crescer, foi a cidade com o maior número de seluartes que certificam o queijo, né? Aqui nós temos o queijo da micro-região do Cerro, que é um queijo Minas artesanal, patrimônio cultural mineiro, e está para se tornar aí brasileiro e mundial também. Daqui os 40 dias. Exatamente. Tivemos aqui também o programa de governos, que auxiliou os governos a trabalharem melhor, principalmente as compras públicas, porque fazer uma licitação aqui de merenda escolar. Aí quem ganhava era o SEASA lá da vida. Então vinha aquele recurso de fora para cá, sendo que aqui você tinha um potencial de agricultura familiar fantástico, que foi trabalhado de um lado para poder fornecer merenda escolar e a prefeitura para poder organizar a licitação dela para fazer compras locais. Isso ajudou também a circular bastante moeda aqui, além da extração de minério. Tivemos também, além desses programas, o programa de turismo. E aí eu fui responsável, aí, junto com a Mônica na época e o Carlos, a construir e desenvolver esse programa. E foram aí de 2017 até 2023. E o projeto Estrada Cênica, ele vem através de um novo formato de gestão de territórios que a própria Anglo-América Global desenvolveu. Antes ela atuava só na área de influência direta da mina. E aí, ao passar do tempo, percebeu-se, né, que atuar só na área de influência, você ia criar uma ilha próspera, mas que se o entorno não acompanhasse esse desenvolvimento, o problema ia continuar de desigualdade, né, de limitação de desenvolvimento, né, você não ia ter números muito maiores se você trabalhar uma região maior. E aí eles vieram... E criando uma disparidade, né, das populações. Exatamente. E aí, então, veio esse conceito de desenvolvimento regional colaborativo. Em 2021, eu fui contratado por uma empresa chamada Ergo Strategy Group, que é uma empresa especializada em gestão de territórios, globalmente também. E fizemos um estudo aqui na região e 2 cadeias produtivas se destacaram com potencial de desenvolvimento regional muito grande. Uma delas é o café, que está sendo desenvolvido o programa do café aqui da região, e a outra o turismo, que sempre foi a principal vocação econômica da nossa região aqui, né? Sim. Nessa aí do turismo, a gente elaborou um projeto, e dentro desse projeto a gente não reinventou a roda, não. Tanto é que eu já trabalhava esse roteiro aí lá em 99, né? Um roteiro maravilhoso. Já ouvi histórias aí da época da criação dos circuitos turísticos, né? Aqui nós estamos falando de 3 circuitos, que é o circuito da Gruta, circuito Cerro Cipó e circuito dos Diamantes. No início, a proposta é que isso tudo fosse um circuito só. E na época de asfaltamento, 2005, que asfaltou MG10, também existia um projeto chamado Estrada Parque, que era para que esse asfalto que fosse feito dentro de um conceito de parque, né? Seria ali de Cerro Cipó a Conceição. Então, resgatando toda essa história, todas essas ideias, nós falamos, olha, o que a gente precisa aqui é desenvolver o nosso turismo rodoviário, porque ele é rodoviário, né? Então, a estrada é maravilhosa. A estrada, ela, de um lado direito, ela é, vindo de Belo Horizonte para cá, do lado direito ela é toda parque nacional. Do outro lado é a área de proteção ambiental, APA, você passa por várias RPPNs, você tem um mosaico de unidade de conservação aqui maravilhoso. Isso literalmente anda no topo da Serra dos Pinhais.
Então é uma estrada de beleza cênica muito grande. E aí a gente estudou esse projeto Estrada Parque e a gente viu limitações muito grandes em termos de empreendedorismo, porque para empreender dentro do parque é mais difícil, né? A legislação ambiental é muito rígida. Já uma estrada cênica, você pega um conceito aí de Austrália, Canadá, Estados Unidos, Europa, né, que já vem trabalhando essa questão que a própria estrada, devido à sua beleza cênica, se torna um atrativo. Então as pessoas não estão indo ali visitar tal lugar, elas estão indo passear na estrada cênica. E a estrada ela conversa com você, ela vai te dando informações de tudo que tem ao longo desse percurso. Então a gente fez esse estudo e desenhou que a gente ia trabalhar esse eixo principal aí de Lagoa Santa a Diamantina, pegando 10 cidades. Então você pega Lagoa Santa, Jaboticatubas, Santana do Riacho, Morro do Pilar, Conceição do Mato Dentro, Alvorada de Minas, Dom Joaquim, Congonha do Norte, Cerro e Diamantina. E essa empresa ensinou muita gente a ter foco nesse eixo principal, porque a tendência nossa é querer abraçar o mundo, né? Enquanto esse eixo não estiver funcionando legal, não adianta você começar a criar ramificações, mas elas vão acontecer naturalmente, né? Claro, lógico. E aí, pensamento ter hospedagem, ter restaurante, comida no percurso? Na verdade, isso já tem, né? A gente já tem uma grande oferta aqui de bares, restaurantes, hospedagens, atrativos, serviços. A ideia é não só organizar essa informação num hub de informação, né, ter uma acessibilidade a essas informações, mas trabalhar a questão da qualidade desse serviço. Por exemplo, no estudo principal, o público-alvo inicial a ser trabalhado são famílias de Belo Horizonte. Nem todo restaurante aqui na região tem estrutura para você receber uma família com criança pequena, por exemplo, que vai ter um lugar para ela brincar ali e o pai e a mãe poder comer ou tomar uma cervejinha dele ali tranquilo, né? Quem tem filho pequeno sabe que precisa de uma estrutura diferenciada. Estou te dando um exemplo. Então, essa estrutura e essa qualidade de prestação de serviço, ela vai ser trabalhada ao longo dos anos que esse projeto for sendo implementado, né? É um projeto da Anglo América, eu participei como técnico na sua concepção, e hoje eu colaboro aí como consultor, junto com a Tecnoserve, na implementação aí desse corredor que visa não só estruturar a parte física da estrada, como você bem citou aí, a questão de serviços e qualidade de serviço. E também, estrategicamente, a criação de oportunidades de negócio. Então você vai já tem um mapa ali de onde seria interessante investir no quê. Você abre isso primeiro para a população local, para que ela se prepare e tenha a chance ali de estar atuando nessas oportunidades, mas algumas pontuais maiores a gente pode estar convidando investidores aí. Né? Muito bom, isso é excelente, né? Com Investe Minas a gente consegue mais coisas. Né? Exatamente. A Amélia da Investe Minas está com e as datas para isso acontecer, como é que estão previstas? Olha, a gente dividiu a implementação desse projeto em 4 grandes etapas. A primeira etapa é a estrutura institucional, onde a gente está hoje. Então, hoje, nós estamos na formação de um comitê gestor. Esse comitê gestor, ele já tem, né, os 10 municípios incluídos. Estamos contando aí, inicialmente, com as associações comerciais constituídas nesses municípios e outras entidades ligadas ao comércio. Entra também as associações comunitárias, parceiros estratégicos, porque dentro desse eixo, que não visa concorrer com nenhum projeto existente, pelo contrário, ele visa agregar e dar publicidade a todos os outros projetos, você tem a trilha Transpinhaço, você tem a própria Estrada Real, Caminho dos Diamantes, você tem o Caminho de Saint-Hilaire e você tem a Rota do Queijo. Então, todos esses aí são parceiros estratégicos para mostrar aí o leque de opções que as pessoas têm ao visitar essa região. Muito bom. Então, nós estamos nessa fase aí de implementar o comitê gestor, que vai até o fim do ano. Né? A ideia é começar o ano que vem, 2025, com o comitê gestor já minimamente formado, e a Anglo América pretende atrair
outros parceiros investidores. Ela não pretende investir nesse projeto sozinha. Ela está dando esse pontapé inicial, ela está, né, contratando todas essas consultorias aí para formar esse comitê gestor, que de fato vai gerir o programa, né? São reuniões aí com representatividades aí de toda a região, que vão criar um plano de ação juntos, vão criar uma identidade para esse corredor, que é a segunda fase, que é a parte de identidade e branding e marca desse corredor e publicidade disso, né? Depois a gente entra na fase de intervenções físicas, né, que é a melhoria de asfalto, duplicação de onde é possível, mirantes estruturados, pontos de apoio ao turista já credenciados, e aí entra também na parte de oportunidades de novos negócios. Então, de fato, Hernani, a partir do ano que vem a gente começa a ter um plano de ação com datas, porque quem vai construir, o próprio nome diz, né? Movimento regional colaborativo. Quem vai de fato construir isso é a colaboração que vai ser representada por esse comitê gestor. Muito bom, excelente. Nosso tempo passou um pouquinho, né? Você está percebendo aí? Deixa uma mensagem aí de estimulante aí para todos que estão nos assistindo. Mensagem que eu tenho para deixar é para acreditar no turismo, é fazer com que o turismo seja cada vez mais inclusivo, né? A gente trazer as comunidades para dentro da tomada de decisão e acreditar que, se for bem feito com quem é da terra, esse turismo vai ser bom para as pessoas do lugar e, consequentemente, bom para quem visita. E de forma ordenada, a gente consegue financiar um meio ambiente saudável e uma cultura preservada e valorizada. Muito bom, ótimo. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aí, que eu sei que não é fácil. Cuidar de uma cidade já é difícil, imagine dessa. É aquela coisa, né? Sozinho ninguém faz nada, né? Então a gente está aí somando com um exército de pessoas que têm a mesma missão e os mesmos propósitos. Como você disse, pelo desenvolvimento regional colaborativo. Excelente. Se não for assim, não vai. Eu que te agradeço, viu, Renan, pela oportunidade de estar aqui com você nesse programa. Ótimo. Muito bom. E parabéns pelo trabalho. Isso aí faz toda a diferença para nós mineiros. E um grande abraço para você. Obrigado, outro para você. Depois eu vou ir pessoalmente conhecer esse projeto. Pois é, estava aguardando sua visita aqui, viu? Tá bom? Grande abraço. Dá um alô que a gente te recebe aqui de braços abertos. Tá, lógico. Ótimo. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Até breve. Tivemos então aí o Gustavo contando aí dessa região tão linda, né, gente? Água Santa até Diamantina, região belíssima dos tropeiros, muita comida boa, muita cachaça boa, muita viola. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.